fácil alocar os recursos de casa? Olha lá, imperou o silêncio de volta. Oh, Deus do céu. Podem falar, gente. Ah, não achei muito difícil, tava horroroso, professor. Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu achei, Foi tranquilo? sei lá, eu Pra achei mim que também foi. Não sei também se eu entendi certo, fiz certinho. Ó, não sei por quê. Daniel, você tá com o microfone aberto. Ia comentar? Ah, foi de boa, professor. Tipo, De boa? foi basicamente porque já é meio definido, sabe? Daí foi só, fulano faz isso, ciclano aquilo. Fazer uma manutenção Foi dos só recursos já existentes, né? isso. Aí o Em pessoal tá mais geral, tratando agora, professor, que é o início, depois você vai ver. em geral, mas eu gosto de aula bem conversada mesmo, tá, gente? Para mim, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Quanto mais vocês conversarem comigo, melhor é. Mais prazeroso fica da aula. Mas eu vi ali, a Luana também falou que não foi muito complicado, né? Geralmente mulher tem mais facilidade para organizar esses recursos. Por que será? acho que a mulher é mais organizada por natureza, né? Não era bem por isso. Isso vem de uma situação histórica, né? Se bem que vem mudando esse conceito, mas quem que geralmente tem o maior conhecimento de tudo que acontece numa casa? É as mulheres também. É a mulher. Infelizmente, nossa sociedade é machista. Então, para vocês, mulheres, conhecer esses recursos existentes na casa é muito mais fácil. Alocar o recurso é muito mais fácil. Então, quem domina o cenário econômico vai ter mais facilidade de lidar com todo o recurso e todos os agentes envolvidos. Então, como a gente surge com questões que se assemelham com a economia geral. Então, falando recursos e agentes envolvidos. A mesma coisa funciona no cenário global, né? A gente tem uma série de recursos, agentes envolvidos e como a gente vai conseguir melhor nortear essa, em tese, economia. Então, vamos compartilhar com vocês o material. Então, vamos continuar falando nesse funcionamento da economia, né? Então, falando em funcionamento da economia, a gente tem a questão básica que norteia os processos econômicos que implicam como as pessoas interagem. Cadê meu marca-texto? Pronto. Ou seja, como as economias funcionam. Então, a partir desse princípio, podemos compreender que o comércio pode ser bom para todos os agentes e os mercados são geralmente bons para os organizadores das atividades econômicas. Será que é verdade isso? Agentes envolvidos, pessoas interagindo, a interação através de comércio, que vai ajudar os organizadores da atividade econômica? Será que funciona? Será que é desse jeito? E agora? A gente está num momento muito, vamos falar assim, discutível sobre esse assunto, né?
Ou não? Acho que sim, porque o governo tá mandando toda hora fechar e abrir os comércios. Ali ele tá. O problema, o grande problema do nosso momento é chegar numa equação perfeita, né? Como manter um mercado com agentes econômicos fazendo a economia funcionar sem prejudicar a saúde? Aí entra escolhas, né? E é uma escolha que não é difícil, gente. Não é fácil. Por isso que a gente vê a discussão muito grande entre governadores, entre prefeitos, o presidente. Pode ser aqui no Brasil, pode ser em outro país. Todas as economias estão passando por esse desequilíbrio. Então, os mercados, a interação entre os agentes de mercado, os agentes econômicos no comércio, podem ser favoráveis, mas às vezes falham. Então, o governo pode ter suas ferramentas de intervenção para melhorar esse mercado através da eficiente gestão pública, a eficiência da gestão pública. Então, o regulador desse cenário acaba sendo quem? Os gestores públicos. E seu perfil econômico, né? O desenvolvimento econômico e a extensão das atividades econômicas de um país são pontos fundamentais, então, para a gente entender como é que funciona a economia desse país. Então, como ela consegue se desenvolver, como as atividades são desenvolvidas, são planejadas para esse desenvolvimento e como isso vai refletir na sua economia. Temos exemplos distintos de forma de organização econômica. Brasil. A nossa economia se sustenta à base de quê? O que a gente é muito bom? Agronegócio. Agronegócio? Então a gente pode falar commodity, né? Commodity em geral. Produto primário. Então a gente é muito bom exportador de grão, de minério de ferro, material que necessita de processamento. A nossa economia, ela tem como base, então ela tem como ponto fundamental no planejamento o agronegócio. O agronegócio não, as commodities. Tem país que se estruturou diferente? Alguém consegue imaginar algum? Aí vem um pouquinho das aulas de história. Aí você me pegou, que se estruturou diferente. Que não montou sua economia com base em outra formatação econômica. A China. A China? Por quê, Bruna? O que a China fez? Eles fabricam diversas coisas, né? Mas nada em relação à comida. É mais voltado para outras, tipo, objetos, eletrônicos também, mas... Material industrializado, né? Sim. Ela mudou a posição dela no início do século passado. Ela tinha, sim, uma postura mais voltada para a área agrícola também, mas a aposta dela, apesar dela ter um nuance econômico um pouquinho fechado, ela tinha, hoje nem tanto. Hoje o controle é menor do governo, mas ela apostou no desenvolvimento tecnológico. Então, a indústria econômica
A chinesa está pautada no desenvolvimento tecnológico, né? Concordam com isso? Se vocês pegarem foto da China lá em 1900, país mega agrícola, e olhar hoje, país extremamente tecnológico. Outro exemplo semelhante, Coreia do Sul. Coreia do Sul também, ela tinha uma posição de agronegócios e bem tímida. Depois da Guerra da Coreia, então depois da separação, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul fez um planejamento para se desenvolver em indústria tecnológica também. Então o gestor, o Estado, ele entra muito forte na forma, na indicação de como tudo isso vai funcionar. Então, aqui entra o Estado e suas funções primordiais para que a economia possa funcionar de maneira satisfatória, né? De maneira que todo mundo tenha desenvolvimento. Isso envolve a gente como pessoa? Com certeza, né? Tá no nosso País cotidiano. que tem economia se desenvolvendo, o que acontece com sua população? Mais emprego, mais renda. Mais emprego, mais renda, mais riqueza, mais consumo. O Exatamente. consumo não é ruim, né? A gente pode pensar, puxa, consumir é ruim. Não. A economia depende do consumo, inclusive o consumo interno. Claro que a geração de riqueza de um país não é só baseada no consumo interno. A gente tem muita relação da balança comercial, como é que a gente se relaciona com o mercado internacional. Mas o consumo interno, ele é importante. Só que de modo equilibrado. Aí que é o delicado, né? Aí que mora o perigo. O equilíbrio dessa balança. Então, Bresser e Pereira dizem que o Estado é a instituição que organiza a ação coletiva dos cidadãos de cada Estado-nação, através da sua Constituição Nacional, e todas as demais instituições legais ou jurídicas que criam ou legitimam e fazem parte da constitutiva dele próprio. Então é nessa qualidade que o Estado moderno desempenha um papel econômico fundamental de institucionalizar os mercados e, mais amplamente, promover o desenvolvimento econômico do país e a segurança econômica do cidadão. Então, o Estado-nação é a instituição soberana que serve de base para o sistema global que a gente vive. Espera aí, gente, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Não, tem gente que... Ainda bem que eu não fechei, porque... Estão pedindo o link da aula. Peraí. Vocês perceberam que o nosso link não muda, né? Sim, eu até deixei e-mail salvo. Como eu coloquei na agenda do Google, ele fica salvo permanentemente todas as nossas aulas com o mesmo link. Até quem aceitou o convite fica mais fácil para entrar, né? Me perdi. Tá, deixa eu me achar aqui. Então, é o ente político soberano no concerto das demais nações. Então, o Estado é a organização dentro desse país que pode legislar e tributar a respectiva sociedade. Então, qual é a função do Estado?
nesse sentido econômico? O que ele faz nessa relação entre os agentes econômicos? Ele não é um mediador? Ele não funciona como um agente que busca, através do seu poder constitutivo ou do seu poder de legislar, criar a segurança econômica do país. Então, a postura do Estado, através de como ele controla a economia, vai fazer com que o Estado tenha o seu pleno desenvolvimento, um bom desenvolvimento ou não. E também de acordo com a postura desse Estado. Então, o Estado ele pode assumir posições diferentes. Que é o que eu tinha falado da China, né? A China tem uma postura um pouco diferente ainda, não tem? Se a gente comparar a economia chinesa, por mais que ela seja bem desenvolvida, ela não é igual à da Alemanha, por exemplo. A Alemanha, os agentes econômicos têm uma certa liberdade maior, não tem? Com certeza, né? Até a forma do governo, por ser A forma de socialista, já é atuação mais. do governo. Então, esse governo atuando, então ele encontra a sua ferramenta de controle dessa gestão através da sua instituição jurídica. Então, como ele determina as leis do país para o desenvolvimento econômico? Então, conforme ele pode legislar e tributar, ele vai criar, então, um funcionamento econômico que vai trazer uma segurança econômica ou não para o país. Será que funciona isso? Não, né? O Brasil é um exemplo disso. Mas será que todo lugar não funciona? Não. No Brasil, pelo menos, não funciona direito, mas em outros lugares, com certeza. Aí é que tá. A gente tem níveis de funcionamento. Perfeição não existe. O estado econômico perfeito não tem. Sempre a gente vai ter problemas dentro desse funcionamento econômico. Agora, conforme a atuação dessa instituição Estado, vai se dar um maior número de problemas ou um menor número de problemas. Aí entra os teóricos da economia. Tem gente que prega economia mais regulada. Acha que uma economia com mais regulamentação funciona melhor. E tem outros teóricos que pregam uma economia livre, uma economia de mercado. Será que uma é melhor que a outra? Depende. Vai depender de como os agentes econômicos se comportam. Mas o Estado tem um papel essencial nisso. Então pode ser que a economia extremamente livre não seja tão bom assim também. A gente escuta muito, né, o pessoal falando, a gente precisa de menos intervenção do Estado. Já escutaram isso? Já. O próprio Paulo Guedes fala isso, não fala? Eu acho que falou no discurso. Ele é um liberal. Esse tipo de discurso, ele é liberal. Mas a gente vê na prática que algumas ferramentas falham. No entanto, a gente está passando por um desequilíbrio econômico, né? Então, o Estado aparece sendo a totalização quase sempre contraditória
de um conjunto de compromissos institucionalizados, os quais estabelecem procedimentos que devem ser seguidos, regras que precisam ser respeitadas, mesmo que sejam contrárias à lógica da troca mercantil ou da racionalidade econômica, como a gente viu nos passos de decisão lá atrás, né? Na aula passada. Então, ou seja, a força do mercado. Então, o Estado vai fazer essa regulação através do seu poder institucional, indicando as regras que a economia tem que seguir. Será que tem alguma economia que a gente conseguiria desenvolver sem regras? Então, essa liberdade econômica plena, será que existe? Não. Acho que não. Por mais que existam países que tenham intervenção muito pequena no mercado, sempre existe intervenção do governo. Sempre. Ainda não conseguiram desenvolver um sistema político-econômico que seja totalmente liberal. Teorias existem. Só que teorias são muito bonitas, são muito belas no papel, né? Na hora de colocar em prática, nem sempre dá tudo certinho, né? Verdade isso? Absoluto. Quem, por exemplo, tem um certo apreço pela ideologia comunista? Alguém tem aí? Não? Ninguém? Não que eu tô falando que seja de esquerda no Brasil, tá, gente? Não é nada de político partidário brasileiro. Eu digo a teoria econômica dentro do sistema comunista. Gente, ele é lindo, é maravilhoso. Mas quando a gente coloca os agentes econômicos participando desse sistema, ele entra em desequilíbrio. A ideia de que todo mundo tivesse acesso aos recursos necessários para sobreviver, nem sempre o todo mundo vai ser igual, né? Não foi isso que aconteceu na antiga União Soviética? Existiam pessoas que eram mais iguais que as outras, vamos falar assim. Sempre vai ter gente buscando vantagem para si. Então, mesmo que teorias sejam no papel lindas e maravilhosas, na hora de colocar em prática existem falhas. Felizmente, a área da ciência social ela é assim. Então, a gente, na área de ciências sociais, se depara com sistemas imperfeitos. Ah, e vocês são das ciências sociais? Qual ciência que é a de vocês? A administração está onde? Contábil está onde? Ninguém arrisca? Muita gente acha que contábeis é uma ciência exata. Sim, eu imaginava isso, de contábeis. Mas Eu não sempre é. soube que era de humanas. Não é humanas também. Então, sociais, não sobrou, né? Sociais. A nossa área, tanto a administração, contabilidade e a própria economia, então as três formações são as que formam a denominada ciências sociais aplicadas. Ah, por quê? Não dá para falar que é exata.
Contabilidade não é exata. E também não é humana. A gente tem um envolvimento muito grande com a população, com as pessoas, com a sociedade, com o governo. Então, a gente tem essa relação social. Então, o mercado tende sempre a ser regulamentado de alguma forma. O Brasil ainda é um pouco, vamos falar assim, excessivamente controlado pelo Estado. Vem ganhando uma certa liberdade, mas ainda é muito dependente de regras. Muito. E piorou no sentido de tributar, né? O que vocês acham da tributação no Brasil? Favorece o desenvolvimento econômico ou não? Não, muito cara. Muito cara? Ellen, você é de ADM ou de contábeis? ADM. ADM? Nossa, o pessoal de contábeis não vai falar que é cara também? O pessoal de contábeis nem fala. Nossa tributação é horrorosa, gente. No entanto, para quem é de fora, não gosta muito de participar do mercado brasileiro porque não tem um termo que o pessoal usa na mídia chamada custo Brasil? Tem esse tributo aí. É essa parte além do risco da tributação. A gente tem uma tributação horrorosa, pior do mundo. A gente tem o sistema que mais onera o consumo. Isso fomenta, ajuda ou trava a economia? Ajuda a travar, né? Eu acho que trava, porque Forma uma bela parede para desenvolvimento econômico. Países que têm essas regras excessivas tendem a perder no cenário econômico. Regra não só sobre a tributação sobre venda, mas, por exemplo, sobre a tributação sobre o trabalho. Hoje em dia, o que acontece com as grandes indústrias? Preferem países com excesso de regulamento ou com menos regulamento? menos, né? Menos? Como que a gente pode comprovar isso na prática? Quem tem tênis da Nike aí? Ou quem tem um iPhone? Procurem onde foi fabricado e a origem dessas indústrias. Indústrias americanas, né? Fabricação não é americana. Chinesa? Vamos falar assim, não só chinesa, mas ali participante dos tigres asiáticos, né? Tem uma região de mais países. Tem gente que daí vai defender, mas a mão de obra lá é quase escrava. Aí entra os pontos de vistas econômicos diferentes. Então, países que têm essa regulamentação criam essa trava econômica. Então, não é uma simples questão de gestão eficiente dos recursos produtivos, mas sim de um princípio de ordenamento legal constitucional que pode interferir na qualidade da gestão privada e que, por extensão, terá implicações também em toda a gestão pública. Então, se eu crio um ordenamento muito travado,
minha economia vai ter crescimento, com certeza mais tímido, vai ter dificuldade para investimento. Economias que têm um ordenamento legal que favoreçam a produção e consumo de bens vai tender a um desenvolvimento econômico maior. Então, na realidade, a ideia de ganhos, de que há ganhos com o comércio, foi introduzida na economia de forma mais estruturada, com um pensamento mais desenvolvido, em 1776, por Adam Smith. Que período que é esse? Período histórico. Marca um período da evolução humana? Acho que sim, né? Porque foi da Revolução Americana. Era outra revolução que eu estava esperando. Ah, então eu matei as aulas de história. Ali nesse período a gente está falando, aí fica na Inglaterra principalmente, né? Revolução Industrial, né? Então, sentido de lucratividade, de comércio, de forte produção para obter ganhos, a gente só começa a ter um desenvolvimento do pensamento com o surgimento da capacidade de produção. Antes desse período de Revolução Industrial, o que acontecia? O trabalho era basicamente a base do escambo, né? Vamos falar assim. Era muito manufatura, produção em baixa escala, então não existia como crescer uma riqueza, a não ser que fosse por exploração de recursos minerais, não minerais, né, recursos naturais. Mas o comércio, aí surge quando a gente começa a ideia de produção. Então, tal ideia aumenta a produtividade do sistema e, consequentemente, quantidade de bens e serviços à disposição das pessoas para o consumo. Então, pessoas começam a participar desse processo industrial, desse processo comercial e passam também a ser consumidoras de bens e serviços. Então, começa aí a ideia de criação de riqueza. E a gente pode, nessa regulamentação, passar por dois tipos de economia. Economias centralizadas, então são os planejadores que estabelecem quanto vai ser produzido e o quanto vai ser consumido. Apenas o governo, através do órgão de planejamento, tem esse poder de organizar as atividades econômicas de maneira a oferecer e atender todas as demandas que a população tenha. Se assemelha a quem a esse pensamento? Não é uma espécie de comunismo isso daqui? Acho que sim. O Estado detém o poder produtivo. Se a gente pensar, pegar a Rússia lá, 1950, 1970, quem era a provedora de recursos da população, na teoria, até eles chamavam, né? Era a mãe Rússia. Ou, na época ali já tinha mudado para a União Soviética, né? Já era o Estado. Economias excessivamente centralizadas, quem vai controlar o processo de produção, o processo de fornecimento das necessidades da população,
governo. A gente viu na prática, então, historicamente, que a economia centralizada não funciona. Concordam? Discordam? Alguém discorda para a gente debater? Depende, se você for comparar com a China é a segunda maior economia do mundo, né? Mas a China mudou a postura. Ué, como assim? Ela tirou a participação verdade, dela. né? A indústria não é mais ela. Ela abriu. Por isso que a gente tem essas produções, a gente vê grandes indústrias indo para lá. Porque ela deixou de ser a grande centralizadora. Na verdade, ela foi muito esperta, né? Ela acabou, mesmo estando em um regime, no caso comunista socialista, ela funciona como uma economia como essa. Ela é uma situação atípica. Os países comunistas socialistas raízes que não mudaram a postura não sobreviveram. Prova é a própria Rússia, prova Venezuela, prova Cuba, são países com baixo nível de desenvolvimento econômico. A Rússia está crescendo porque mudou, né? Deixou de ter essa postura fechada também. E a outra possibilidade, em economias de mercado. Quem assume a função de controle não é mais o governo. Então, essa função de estabelecer o quanto e como vai ser produzido já não é mais o governo, passa a ser a atribuição do mercado. Então, as decisões do planejador central são substituídas pelas decisões de milhares de pessoas, milhares de empresas, dos participantes da economia. Então, diante disso, o mercado é considerado, na maioria das vezes, a melhor forma para destinar os recursos escassos. Será que é verdade isso? Lembrando que aqui a gente ainda está no resumo dos pensamentos teóricos. Então, economia de mercado seria muito lindo e maravilhoso. Seria a melhor forma de controlar um recurso escasso. Mas traz segurança à população? E agora? O que uma economia de mercado faz? Uma empresa que participa da economia de mercado faz? Vai vender sempre para quem? Se vocês estiverem vendendo um produto, tiverem pessoas atrás desse produto, vão vender para quem? Não é quem paga mais? A lógica não é essa? Eu, pelo menos, eu ia buscar a pessoa que pagasse mais. Eu também. Isso pode trazer instabilidade para o mercado? Exemplo palpável, bem atual. O arroz. O que aconteceu com o nosso arroz? Aumentou drasticamente. Por quê? Porque eles estão exportando mais e tá ficando pouco pra gente. Exatamente. Então, os recursos, quando controlados somente pelas empresas, nem sempre vão garantir a segurança da população daquele cenário econômico.
Então, também existem os pontos negativos nessa teoria. Nem sempre a destinação do recurso escasso é feita da melhor maneira possível. Aí vem o pensamento capitalista. Eu vou vender para quem me pagar mais. E dependendo do cenário, o estrangeiro consegue pagar mais. E por que o Brasil está conseguindo exportar muito? Mesmo com esse cenário ruim. Porque o real está desvalorizado e o dólar é muito caro. Exatamente. Nosso câmbio está horroroso, né? Hoje eu estava olhando, fechou 5,56 o dólar. Isso que 2, 3 anos atrás era 2, 3 reais. Então, quem tem o dólar vai querer comprar no Brasil? Pensem vocês se fossem estrangeiros. Vocês iam querer comprar no Brasil? Sabendo que teu dinheiro, uma unidade do seu dinheiro, passou a valer muito mais unidades do nosso real. Posso comprar mais com o mesmo $1. Então eu vou lá no Brasil comprar. Então isso ajudou também, a certo ponto, girar a nossa economia. A gente vendeu. Só que vendeu para o exterior, deixando um problema de escassez de recursos para a população. Estavam pensando até em taxar, né? Não sei se vocês ouviram essa notícia, taxar a exportação, porque o Brasil tem as ferramentas para controle, né? Como um bom Estado, vamos assim, um Estado-nação, ele tem a sua legislação e a sua tributação, também para proteção econômica. Então, ele tem 2 impostos, um muito conhecido, que é o imposto de importação, e outro pouco, porque não é comumente usado, que é o imposto de exportação. Estavam pensando em taxar o arroz para segurar ele dentro do mercado nacional. Então, nem sempre o cenário do livre mercado é 100% eficaz. Então, ele também falha. Então, às vezes, ele falha nesse processo de destinar de maneira eficiente os recursos e fazer a distribuição equitativa do seu produto. Então, a distribuição que seria ideal para a população não acontece e acaba sendo necessário a intervenção do governo. Então, a gente pode pautar o problema econômico não só na questão da capacidade de produção. Então, a gente pode dizer que a questão da capacidade de produção de bens e serviços está relacionada ao nível de produtividade de um país. Então, Homer explica que grandes diferenças de padrão de vida entre países ao longo do tempo é criado através de diferença nos índices de produtividade. Então, onde a produtividade das pessoas é maior, mais bens e serviços são produzidos num menor nível de tempo e o padrão de vida vai ser igualmente maior. Quanto mais desenvolvido é um país, maior a sua capacidade de produção, maior a capacidade de produzir recurso tem as pessoas, as empresas, então maior a qualidade de vida. Nossa, será que é verdade isso? Agora eu fiquei na dúvida. Será que é verdade? Quanto maior a produtividade, maior capacidade de gerar bem, maior capacidade de gerar serviço, maior capacidade de gerar riqueza,
melhora o padrão de vida das pessoas? E agora? Só vocês pegarem um exemplo da própria China, ou melhor ainda, da Coreia do Sul. São países com alto desenvolvimento produtivo? Sim. Sim, extremo, né? A Coreia do Sul se tornou tão potente que quem vai fornecer a vacina agora da AstraZeneca para o Brasil não vai ser mais a produção da Inglaterra, né? Não vai ser a produção indiana, vai ser a produção da Coreia do Sul. Por quê? Eles têm essa maior capacidade produtiva hoje em dia. E, consequentemente, a qualidade de vida da população lá melhorou muito depois dessa mudança de postura do governo. Então, a gente começa a ter uma relação de bens e serviços, capacidade de produção de bens e serviços envolvido no cenário econômico. Então, falando desses bens e serviços, a gente vai classificar eles dentro da economia. Podemos dizer de forma geral que bem é tudo aquilo que tem a capacidade de satisfazer uma necessidade humana. Vocês concordam com isso? Podem discordar. Isso é um pensamento dentro da economia. Eu concordo. Será que para a área da administração funciona assim? Para a área de contabilidade funciona assim? Sim. Consideramos bens todo e qualquer recurso com capacidade de satisfazer uma necessidade que a gente tenha. E a gente pode ir classificando em alguns fatores. Primeiro, em bens livres e bens econômicos. Então, bem livre é todo bem cuja quantidade é ilimitada e pode ser obtido sem nenhum esforço na natureza. Alguém consegue imaginar um exemplo de bem livre? Água? Água? Acho que sim, que é limitada. Até certo ponto, né? Tem um certo risco, mas água é um recurso em escassez com facilidade para a gente obter, se não estiver morando em Curitiba, né? Morou em Curitiba, a gente está vivendo um cenário onde a gente questiona esse ponto. Verdade. Né? Mas a água é um exemplo. O ar. O ar é um bem livre? Sim. Sim. A luz. Luz solar é um bem livre? Olha, se contar que a gente fica mais nublado aqui em Curitiba. Também, né? Vamos pegar um cenário normal, né? Curitiba não é muito um padrão. E a gente consegue gerar riqueza com esse bem livre, será? Também sim. Tipo, tem energia solar. Posso gerar energia? Sim. Posso gerar um bem econômico com esse bem livre. Ao ar, posso gerar também energia. Outra forma. A própria água. Também, se a gente pensar na energia, também gera. Então, existem padrões, alguns bens que são considerados bens livres. E o bem que a gente mais encontra na economia são os chamados bens econômicos, que são relativamente escassos e têm valor no mercado. E supõe a ocorrência de esforço humano para obtê-lo. Então qual que é a diferença da
da luz solar e da energia solar? Luz solar a gente está na classificação de bem livre, né? A energia solar ela já passa a ser um bem econômico, não é? Sim, porque tem que produzir, tem todo Tem uma um cadeia de processo. produção por trás que vai demandar um esforço para a gente conseguir fazer. E é esses bens econômicos que sustentam essa movimentação do sistema econômico em si. Então, os bens livres, eles auxiliam, mas o que gira, o que faz um sistema econômico funcionar são os bens econômicos. Tudo que tenha, mesmo que pequeno, um nível de escassez. Tudo que gere uma possível procura. Outras classificações. Um bem econômico, agora a gente vai falar só de bem econômico. A gente pode classificar em 2 tipos. Bens materiais. O que seria um bem material? Tudo aquilo. Objeto que a gente toca. Isso, tudo aquilo que tem natureza material palpável. Então, se eu pegar um computador, se eu pegar uma roupa, tudo isso são bens materiais. E a outra possibilidade de bens, os bens imateriais ou serviços. O que a gente considera, então, como um bem imaterial ou serviço? Se eu falar em uma consulta de um médico, é um bem imaterial? Sim, porque você está pagando pelo conhecimento dele. Pela consulta É um serviço. Hã? É um serviço prestado? É um serviço. O bem imaterial ele é a mesma coisa que um serviço. Então, qualquer tipo de serviço, então vou contratar um advogado, vou contratar um dentista. A gente está pensando daí no consumo de um bem imaterial. Então, dentro da nossa economia, a gente vai poder movimentar esses 2 tipos de bem, o bem material e o imaterial. Todos têm um certo nível de escassez, um certo nível de procura, e isso faz o funcionamento da economia. Dentro dos bens materiais, aí a gente pode classificar ele também de formas distintas. Bens de consumo. Então, satisfação humana. Então, tudo que a gente tenha que é usado diretamente na satisfação humana, a gente vai classificar como bem de consumo. E esse bem de consumo pode ser durável ou pode ser não durável. O que então a gente poderia falar de bem de consumo que seja durável? Vai diretamente satisfazer a minha necessidade e que vá levar tempo nessa utilização. Carro. O homem já fala carro, é impressionante como gosta de carro. Mas Moto, carro... então. só mudou a forma. Só tirou 2 rodas. Mas mudou? O cara, ele muda, agora ele fala barco. Helicóptero? Mas são bens de consumo durável. Eu tô brincando aqui, mas o carro, uma moto, um helicóptero, um barco, uma televisão. Se bem que a televisão, hoje em dia, a gente já não sabe se dura tanto, né? Mas é um bem durável. Esse é até mais questionável ainda, né? Um smartphone, um celular, são bens de consumo, vão ser utilizados na nossa satisfação,
mas que tem uma vida um pouco maior. E a gente tem o não durável. Então, o que a gente tem que satisfaz a nossa necessidade e que não tem durabilidade? Coca-Cola. Comida. Coca-Cola. Comida. Então, Coca-Cola, vamos colocar no gênero comida. O que mais? Ó, você queria o carro, não queria? Então, vai ter que ter um bem não durável também. Combustível. Combustível. Vai satisfazer minha necessidade e não vai durar muito. Então, a gente pode classificar os bens de consumo dessa forma. E a outra forma de classificação de um bem são nos bens de capital. Isso daqui, para vocês administradores, é fruto de estudos. Então, são aqueles que são utilizados em processos produtivos. Então, eu uso bens de capital para a produção de outros bens. Então, é importante na administração os bens de capital? Com certeza. Por quê? Porque sem eles a gente não teria energia, por exemplo. Mas pense em vocês gerenciando uma fábrica. Vocês vão ter bens de capital? Também sim. Vão ter que ter, né? Se vocês querem produtividade, então lembrando lá, quanto mais produção, maior o nível produtivo, maior o nível de desenvolvimento, a gente vai buscar bens de capital que cumpram essa função. Então, existe para vocês áreas de estudo sobre análise de investimentos que envolve os bens de capital. Então, vocês vão ter, durante o curso de vocês, na análise de investimento em bens de capital. Por quê? Por que vira objeto de estudo? Por que é importante o administrador aprender a lidar com o bem de capital? Geralmente são bens que têm um alto valor agregado. E a gente só investe em algo que tem alto valor agregado em um ambiente produtivo se ele conseguir o quê? Aumentar a minha produtividade. Então eu começo a fazer análise de relações. Investimento, retorno. Será que o que eu investi eu vou conseguir melhorar minha produção? Se eu conseguir melhorar a minha produção, melhor vai ser o meu retorno. Retorno para a empresa. A gente daí está pensando no ambiente lucro, né? Então, bens de consumo. Nossa necessidade, bens de capital, produção de bens, de outros bens e serviços. Também tratamos bens de consumo, tanto os bens de consumo quanto de capital, como bem final e bem intermediário. O que seria um bem final? O que vocês imaginam? O que leva esse nome? Bem final. Final. O produto no final do processo? Isso, aquilo que já esgotou, está pronto, está em condições de ser utilizado. Já passou por toda a cadeia de produção. Comida é a resposta para tudo. E a gente tem os bens intermediários, mas se a gente dentro da comida, a gente pode pensar aqui também como em bem intermediário. E a gente pode falar como bem intermediário. Farinha. A farinha? A
Farinha é um bom exemplo de bem intermediário Mas para tem chegar gente em um que bem come. final. Hã? Mas tem gente que come pura. A minha mãe, ela come. Ah, mas aí é uma atipicidade, né? É um caso à parte. Eu tô tentando eliminar isso da minha vida, mas tá difícil. Eu tô tentando emagrecer, mas a farinha seria um bem intermediário. A gente vai utilizar ele ainda em processo produtivo. Se a gente pensar, estamos numa indústria de pão. Nosso bem final é o pão. Já passou por toda a transformação. O bem intermediário, a farinha. Ah, pode ser para outros materiais? Se eu pensar num carro, as peças que são montadas, as peças que são produzidas em fábricas, elas ainda vão demandar uma transformação, uma montagem. Quando chega na montadora, são agrupados e formam um bem final. Então a gente também tem essa classificação dentro da economia. E também podemos classificar entre bens públicos e bens privados. O que é um bem público? Uma UPA? Hã? Uma UPA? UPA? Se enquadra nisso? Aí seria um serviço público, né? Isso. Um serviço público. Se bem que ele, do jeito que tá, ele fugiria do conceito econômico. Porque uma situação atípica também. Bem público é aquilo que não é exclusivo. Não está sujeito a disputa. Ou seja, está à disposição de todos que formam aquela comunidade. Então, Uma praça, então. Hã? Uma praça seria um exemplo? A praça é um bem público. Eu acho que a água também entraria, porque a gente não paga pela água, a gente paga pelo tratamento, no caso. Paga pelo tratamento. A água é um bem público. Os bens livres são tratados como bem público, né? Mas tudo que a gente tem à disposição da população, tanto na forma de serviço, então uma UPA, o trabalho de um policial, ou a própria disposição de transporte, própria disposição da justiça, são tratados como como bens e serviços públicos. E o privado? Bem e serviço privado. Hospitais particulares. É aquilo que é propriedade exclusiva. Então, são necessários, em tese, disputas para tê-lo. A disputa normalmente é a comercialização, né? Eu preciso ir lá, fazer a compra e tornar aquilo meu bem privado. Então, um exemplo de bem privado. Um computador. Pode ser um bem privado, né? Vou lá, faço a compra, faço teoricamente essa disputa no mercado, compro ele e ele se torna de uso exclusivo meu. Há uma diferença entre serviço público e privado. A gente tem a UPA, que é público, mas eu posso ter o exclusivo. Posso ir no hospital particular? Não posso? Daí vai ser algo meu. E agora também está bem sujeito a disputa, né? Mas tudo bem. Então a gente pode classificar o bem e serviço também na figura de público e privado. E essas classificações ajudam nessa movimentação de controle de como a gente vai destinar recurso
para a obtenção desse tipo ou desses mais variados tipos de bens e com isso fazer o funcionamento econômico. Então podemos dizer que bem é tudo que tem uma utilidade para satisfazer uma necessidade ou suprir uma carência. Então, e serviço implica em uma atividade intangível que proporcione um benefício sem resultar na posse de algo. Na essência, bem e serviço é isso. E são eles que são o objeto do funcionamento econômico e dos problemas econômicos também. E quem movimenta esses bens e serviços? Quem está envolvido nessa movimentação, produção e criação de riqueza e bem-estar? Nossos agentes econômicos. Alguém consegue imaginar quem são os agentes econômicos? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo consome. Todo mundo em que sentido? Sei Seria lá, pessoa? Seria empresa? pessoas. Temos um agente econômico. Então, na verdade, a gente está falando pessoas, as famílias. Outra figura econômica, as empresas. E o terceiro agente econômico envolvido e atuante como regulador, nosso governo. Então, agentes econômicos são pessoas, tanto de natureza física quanto jurídica, que através de suas ações, do seu funcionamento, contribuem para o sistema econômico funcionar. Então, as pessoas fazendo o seu consumo, as empresas consumindo e produzindo, porque as empresas consomem, a gente viu ali que a gente tem os bens intermediários, né? Então, a gente, como indústria também, busca bem, e o governo fazendo a regulamentação. Então, pode ser socialista, pode ser capitalista, pode ser qualquer formatação social, a gente vai ter esses agentes econômicos fazendo o sistema funcionar. E quem são as empresas? Então, inclui todos os agentes encarregados de produzir e comercializar bens e serviços. Então, estão ligados por um sistema de informação e influenciado por um ambiente externo. A produção se dá pela combinação dos fatores produtivos adquiridos juntos a famílias. E a decisão da empresa são todas voltadas para o objeto de conseguir maximizar o lucro e buscar mais investimento. Então, quando a gente fala em sistema de informação, não pensem em computador, tá? Isso é conhecimento. Então, como é que a gente busca conhecimento sobre a área que eu atuo? Conheço o ambiente que eu atuo? Então, busco informações, busco conhecimento sobre o ambiente externo, como é que ele está funcionando, e com isso vou direcionar todo o meu esforço para a produção de bens ou serviços destinados a gerar lucro. Será que é isso mesmo que as empresas fazem? Toda empresa busca lucro?
Acho que sim, né? Na sua maioria. Porque a gente tem as entidades sem fins lucrativos, né? Apesar delas falarem que são sem fins lucrativos, ela busca distribuição de riqueza para os agentes, famílias envolvidas com ela. Nossa, é verdade isso? Então pode ser empresa que não busque lucro direto, se coloque como sem fim lucrativo, mas que vá ajudar alguém, uma família ou várias famílias. Quem consegue imaginar que tipo de empresa é essa? Ou um tipo de empresa? ONG. ONG, cooperativa. Elas não querem ter dinheiro, criar lucro para elas. O que elas querem? Fazer a distribuição dessa riqueza gerada. E riqueza não é só distribuir dinheiro, tá? Pode ser através de bens e serviços. Então, posso ter uma ONG que vá atender a comunidade carente fazendo tratamento médico. Ela em si está destinando todo o seu processo produtivo para fornecer um serviço a pessoas carentes. Então, ela, no fim, busca uma maximização. Só que uma maximização da distribuição dessa riqueza. A empresa, vamos falar assim, mercantil em si, aí a maximização do lucro é para ela, para os seus donos, né? Famílias. Quem são as famílias? Então, inclui todos os indivíduos e unidades familiares da economia e que, no papel de consumidores, adquirem os mais diversos tipos de serviços, mais diversos tipos de bens e serviços para satisfazer as suas necessidades. Então, por outro lado, são famílias as proprietárias dos recursos produtivos e fornecem ela para as empresas como fatores de produção. Eita, agora eu me perdi. A família é um consumidor, mas ela é a proprietária do recurso que fornece para a empresa? Estranho, né? Não é estranho para vocês? Não é uma coisa que parece sem sentido? Não, porque pelo menos A a gente- maioria precisa trabalhar, né? Isso. A gente fornece a nossa riqueza. O que é a nossa riqueza? Ou a nossa, digamos, o nosso recurso? Mão de obra, né? A gente trabalha. Trabalhando, nós consumimos essa riqueza e que acabam sendo utilizadas para o consumo. Olha como vai virando um ciclo, não vai? Então, a gente tem o nosso recurso produtivo, que é o trabalho, e a gente fornece às empresas diversos fatores de produção. Então, trabalho, terra, capital, capacidade empresarial, capacidade intelectual. Então, e a gente recebe em troca pagamento, seja de salário, aluguel, lucro, juros. E com essa renda, a gente vai fazer o quê? Consumir. A gente Gastar em ganha o comida. salário e vai gastar, vai consumir. Então a gente vai nas mesmas empresas e consome, não exatamente nas mesmas, né? Mas que eu digo, a gente vai no cenário econômico, vai buscar bens e serviços e assim a gente faz a movimentação econômica. Então o que as famílias sempre buscam é a maximização também
só que não é do seu lucro como a empresa, mas sim da sua satisfação de necessidade. E é assim mesmo? Acho que na maioria dos casos, né? Vamos pegar o exemplo do Daniel lá, ele falou carro. A gente busca maximizar a satisfação com o carro? Homem principalmente, né? Tá lá, começou a trabalhar. Forneceu a sua mão de obra, seu recurso, teve o salário. O que ele vai fazer? Compra o primeiro carro. Ele podia ficar aí, não podia? Comprou lá um Uno 97, 4 portas, azul. Tinha opção até da escada no teto, mas ele não quis. Mas tá bom pro Daniel? Não, Diz aí, vai cortar as molas e rebaixar. cortar as molas e rebaixar. Então deixa a escada no teto também. Mas tá Lógico. bom. A gente se Deixa satisfaz? Não, né? Não, porque eu quis cortar as molas e rebaixar o carro. O carro já estava bom, mas não satisfez o meu desejo. Foi consumir um serviço. Mas não vai chegar uma hora que o Daniel vai querer trocar de carro? Sim, né? Você já tá meio velho. Vai querer passar para um Golf? E assim a gente vai sempre buscando maximizar a nossa satisfação. O pessoal que gosta de videogame. Pô, tá lá com o PlayStation 4. Sai o 5. Pô, ele quer maximizar a satisfação dele, vai comprar o 5. E tudo isso vai girando economia. E no meio disso tudo, a gente põe o senhor governo. Então, inclui todas as organizações que, de modo direto ou indireto, estão sob controle do Estado. Pode ser na esfera federal, estadual ou municipal. Vez por outra, o governo atua no sistema econômico, produzindo bens e serviços. Daí a gente encontra os bens públicos, né? Através de empresas de natureza pública, então como Petrobras, Correio, Copel. Mas a função principal do governo não é a produção desse bem econômico, é a regulação do funcionamento do mercado. Mas também ela participa muitas vezes com a prestação de atividade de natureza jurídica para suprir essa determinada necessidade da população. Tá certo que hoje em dia a gente pensa, não, Petrobras deveria ser privatizada, Correio deveria ser privatizado. Mas se a gente pensar lá no começo do século passado, 1900 e pouquinho, Correio era um serviço essencial para a população. Sem ele, sem a intervenção do governo, a prestação de serviço do governo, a gente não conseguia comunicar. Mas a participação dele nesse modelo vai depender de como? Lá daquela figurinha, se é uma economia centralizada ou se ela atua como uma economia de mercado. O posicionamento nessa relação entre os agentes econômicos, então como o governo vai se posicionar, vai depender de que tipo ou de que forma a economia vai atuar. Se for uma economia de mercado, de livre concorrência, a tendência é que essas empresas públicas não existam. Se for uma empresa de uma economia de natureza centralizada, a tendência é que a gente tenha mais empresas públicas participando dessa relação econômica. Então,
tanto as empresas quanto as famílias e o governo interagem o tempo todo, dando toque econômico, de onde resultam aí as mais diversas teses, as mais diversas explicações de como funciona a economia e como poderia melhorar o funcionamento. Então, essa interação ocorre no mercado. Então, Chang diz que o mercado livre não existe. Para ele, todo e qualquer mercado opera segundo determinadas regras e limitações que restringem a liberdade de escolha. Então, a economia é como toda essa engrenagem vai funcionar em conjunto, essas engrenagens, né? E sendo daí o governo interagindo para buscar a sua formatação econômica de acordo com um modelo econômico adotado. E com isso a gente surge no cenário econômico. A movimentação das empresas. Como que as empresas, as famílias e o governo podem interagir. Aí agora, na próxima aula, a gente vai trazer os princípios que ajudam a regir a regir ficou estranho, né? Eita, agora também fugiu a palavra. Regir ficou muito feio. A organizar o funcionamento desse sistema. A gente tem 10 princípios e com base nesses 10 princípios também surgem teorias ou escolas econômicas. O mais comum é a gente encontrar com o nome de escolas econômicas, que será tema, então, de nossa próxima aula. Essa semana eu fui mais bonzinho com vocês. Não deixei uma atividade, deixei só a questão de frequência. Então vocês vão ter lá a questão de múltipla escolha para vocês registrarem a frequência de vocês, fazerem a resposta de acordo com o conteúdo da aula. E na próxima aula a gente vai então entrar nesses 10 princípios e nos mercados econômicos. Mercados não, escolas econômicas. Hoje falei muito mercado, aí fica com mercado na cabeça, né? Mas aí a gente vai entrar então nas escolas econômicas. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, não tem dúvida. Não mesmo? Vocês conseguiram enxergar essa dinâmica um pouco na prática? No cenário que a gente vive? Que o interessante da economia é se a gente tentar olhar para a teoria ou para a disciplina e olhar lá para fora. Olhar para o que acontece no mundo. E o mercado funciona através dessa relação mesmo? Eu acredito que sim, porque o Brasil dá para Não só o perceber Brasil, bastante disso. mas todas as economias não são baseadas nessa relação? Então vamos pegar um exemplo. A Luana vai sair todo dia cedo trabalhar. Por que ela sai todo dia cedo trabalhar? Diga lá, Luana. Eu vi que você abria o microfone, por isso que eu falei de você. Para ter dinheiro. Para ter dinheiro. E a gente tem dinheiro, a gente busca o dinheiro para quê? Para comprar as nossas necessidades, né? Tudo que a gente precisa. E assim a economia vai girando, vai funcionando, a riqueza vai sendo desenvolvida. Porém, a gente tem o mercado não, olha como eu tô com o mercado na cabeça, oh Deus, tem o governo fazendo a atuação dele, regulamentando esse processo, né?
Então, criando norma do que pode ou que não pode fazer ou vender, criando tributo para facilitar ou dificultar a movimentação econômica de algo. Então, essa relação econômica acontece todo santo dia na nossa vida. E será que ele tem realmente esse poder de controlar através da sua legislação? Vou voltar para o imposto. Se a gente classificasse bem em essencial e não essencial, a tributação pode mudar. Quem será que teria uma tributação mais baixa? Bem essencial, a gente classificaria produtos de cesta básica, arroz, feijão, produtos de consumo básico do ser humano. Em produtos não essenciais, a gente poderia pensar cigarro, bebida alcoólica, próprio veículo. Quem será que vai ter uma tributação mais alta e quem será que vai ter mais baixa? Mais alto não essencial, né? O não essencial. Por quê? Como é um produto que o governo não sente a necessidade da circulação, e muitas vezes ele quer até inibir o consumo, que é o exemplo do álcool e do cigarro, ele tributa alto. Olha como ele tem ferramentas para controlar a economia. E produtos de cesta básica, ele joga a tributação mais baixa possível ou às vezes nem tributando. Igual ele fez com o arroz. Foi uma tentativa que o governo utilizou, taxando os tributos federais a zero, a alíquota zero, para tentar livrar a economia desse bem. Então, todo esse cenário a gente passa todo santo dia. Só que a gente não acaba fazendo um olhar mais externo, né? A gente não se coloca como um espectador da economia. Então a gente acaba não percebendo como que vão funcionando os mecanismos econômicos. A gente não se dá conta. Mas existe toda a teoria por trás disso. E a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza, gente? Beleza. Então, essa semana, só atividade de frequência, sem atividade complementar. Na semana que vem, a gente traz... Na verdade, eu pretendo trazer algo novo para vocês. Então, peço, se puderem assistir a aula, claro, se puderem, não é... No computador e ter o celular próximo, vai tornar o fim da aula bem divertido. Tá bom? Beleza. Pode deixar. Vou deixar como expectativa para vocês, mas... eu ia começar a falar. Não vou falar. Só pra deixar a gente curioso, né? Eu vou me conter. Vou falar só um pouquinho. Vocês vão ter uma pequena disputa entre vocês. Aí que fica divertido. É, sim. Competitivo. Vocês vão gostar. Na verdade, é uma ferramenta que eu uso, que a gente usa para assimilar a matéria, mas é num formato de jogo. Então vocês vão eu disputar acho que eu já sei entre qual é. vocês. É tipo uma dinâmica, assim. Seria. Não é bem uma dinâmica. Bem, não é. Eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou É falar. aquele joguinho roxo que tem múltipla escolha? Que você, tipo, lança Isso. pergunta. O joguinho roxo é sacanagem. Eu esqueci o nome. Kahoot. É, isso mesmo. Então, se vocês, então, já que eu já falei, se vocês já quiserem baixar no celular, o nome dele é Kahoot. Deixa eu escrever aqui no... Eita, cadê meu ponteiro do mouse? Kahoot. Vocês vão olhar, parece um jogo de criança.
Na verdade, ele serve para criança também, né? Mas a gente faz uma adaptação para trabalhar a nossa disciplina de economia. Tá bom, gente? Vocês vão... A Wellen já conhece, já deve saber que é divertido, né? Poder ganhar do colega é sempre divertido. Pelo menos eu acho. Eu também tenho muito espírito competitivo. A idade de vocês são muito competitivos, gente. Da minha idade ainda não é tanto. E eu só porque eu sempre gostei de esporte, apesar de quando vocês me conhecerem pessoalmente, vocês não vão me achar uma figura atlética, porque depois que eu entrei para contabilidade a gente ganha um pouquinho de peso se não tomar cuidado. No meu caso foi muito. Mas eu sempre tive essa veia competitiva, então se eu jogar bolinha de gude eu não vou querer perder. Mesma coisa seria num joguinho como esse, eu não ia aceitar perder, eu ia tentar... Só aceito pode. Hã? Só aceito pode. Primeiro ainda, né? Segundo... Dali McDonald's. Mas vocês vão gostar, gente. Ele vai ter um finzinho de semana um pouquinho mais divertido daí. Tá bom? Então, desejo para vocês um bom descanso, um bom fim de semana para todos. E se cuidem, que o negócio tá feio, né? A gente tá passando aí por bastante dificuldade. Então, nos vemos semana que vem. Podem ir descansar, jantar, aproveitar o finzinho de sexta. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom descanso para vocês. Boa noite, Ellen. Só Boa não noite, esquece senhor. de terminar a gravação. Opa, é verdade. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, até semana que vem, gente.